Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos que o Trump criou uma tarifa que vai impactar diretamente o Brasil. E não só o Brasil, como vários outros países espalhados pelo mundo já avisaram que haverá retaliação. O vídeo de hoje é basicamente sobre isso, são várias matérias em um vídeo só. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Pesadas sobre importações de aço e alumínio na guerra comercial. No domingo, a bordo do Air Force One, ele anunciou que faria este comunicado hoje. Qualquer aço que entre no sistema aéreo terá uma tarifa de 25%. E o alumínio, senhor, alumínio também. Ainda faltam mais detalhes sobre isso. O presidente falou ontem que essas tarifas entrariam em vigor hoje. Mas ainda não vimos nenhum texto oficial sobre qualquer declaração. Essas tarifas afetam mais os dois países com quem evitamos uma guerra tarifária há pouco, México e Canadá. Agora, 1º de março é o novo prazo para tentar resolver algo. Quanto às tarifas de aço, esses são os dois principais países que exportam para o EU. O Canadá responde por cerca de 23% de todas as importações de aço para os States. E o México é o segundo maior importador, com 11%. Essas nações representam uma enorme quantidade de aço nos Estados Unidos. E o alumínio também não pode ser esquecido nessa conversa. É verdade que, para o consumidor, vigas de aço não são compras diárias. Mas o alumínio está em muitas embalagens de consumo. Pense nas latas de refrigerante. Um custo maior de alumínio pode ser repassado ao consumidor. E aí a China impôs contra-tarifas em vários produtos americanos hoje. Qual o impacto disso? Sim, e lembremos que na semana passada, a China anunciou uma tarifa retaliatória de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito, além de 10% sobre petróleo bruto destinado à China. Isso é realmente significativo quando se trata da energia americana como grande exportação. Houve também implicações tecnológicas, com a China anunciando uma investigação do Google. Há vários elementos retaliatórios na conversa sobre tarifas da Casa Branca. Mas devemos lembrar que a Casa Branca também está reagindo agora, pois além das tarifas sobre aço e alumínio, há as tarifas de reciprocidade que o presidente sugere, onde qualquer tarifa que outro país impõe aos Estados Unidos, os States imporiam de volta, mas também o fato de que não temos nenhum texto específico sobre isso. Nós continuamos olhando para o presidente dos States, Donald Trump, mas agora também para o Brasil. O presidente Lula ameaça Trump com contramedidas, pois o Brasil pode taxar plataformas tecnológicas americanas se os States ratificarem tarifas sobre aço e alumínio. Isso foi relatado nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, citando um funcionário do governo. A medida de Trump, que deve ser formalizada hoje, pode afetar diretamente o Brasil, que destinou 48% de suas exportações totais, equivalentes aos 5,7 bilhões de dólares, ao mercado americano. Segundo o relatório, o governo brasileiro busca evitar um conflito comercial aberto, mas reconhece a necessidade de uma resposta. O imposto digital poderia afetar plataformas como Amazon, Google e Spotify. A fonte destacou que a medida está em discussão na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O imposto protegeria setores industriais brasileiros do aumento de custos e tem apoio dos principais representantes da indústria. A União Europeia também define o futuro diante das mudanças tarifárias propostas por Trump. Um alto porta-voz do bloco garantiu que reagiriam para proteger os interesses europeus após o anúncio de Trump sobre tarifas iminentes em metais, mas disse que não responderia até ter esclarecimentos sobre as medidas. Trump afirmou que imporia novas tarifas de 25% em todas as importações de aço e alumínio para o EUARA, escalando sua revisão da política comercial. A comissão disse não ter recebido notificação oficial sobre tarifas adicionais em produtos da UE e não responderia a anúncios sem detalhes por escrito. A UE não vê justificativa para impor tarifas às suas exportações. Reagiremos para proteger empresas, trabalhadores e consumidores europeus contra medidas injustificadas, afirmou.
também fotografado como os EUA e China, já estariam à beira de uma guerra comercial devido ao prazo iminente para a imposição de tarifas. As táticas de choque de Trump podem ter afastado Pequim das negociações, dizem especialistas no Financial Times. Hoje, a China também impõe tarifas sobre 14 bilhões de dólares americanos. O que fica evidente é que passamos da era da globalização para uma virada ao protecionismo. Se a globalização levou a um crescimento geral e global, o protecionismo está ameaçando nos levar ao caminho oposto, ou seja, a um movimento de redução do crescimento global. Para ver como reagem cada um dos atores na guerra comercial, com os Cipressa-Niuan à frente, tentando impulsionar seu crescimento às custas de outros países, seja Europa, China, Canadá, México, mas é todos contra os EUA neste cenário. Destaque também para como se vê a situação de como a China impõe tarifas de retaliação de 14 bilhões em produtos americanos, nesse valor de 14 bilhões. Dizem que Pequim poderia estar melhor preparada desta vez para um novo conflito comercial com Donald Trump. A Comissão Europeia afirmou na segunda-feira que poderá tomar medidas para proteger os interesses das empresas e dos consumidores europeus, numa altura em que Donald Trump ameaça aumentar para 25% os direitos aduaneiros sobre as importações de alumínio e aço. Os defensores do comércio livre consideram que as tarifas pensadas pela Casa Branca não são favoráveis ao crescimento. There is a lot of interdependence, and the modern world trade is interdependent. Many products, the varying components of such products are manufactured in different countries. As we learned during the COVID experience and the vaccine manufacturing experience, I mean, up to 50 countries were involved in different components of one vaccine, which illustrates the interdependence, the complexity of supply chains. Os três maiores exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos são o Canadá, a China e o México. Na Europa, a Alemanha, a Itália, a França e a Áustria, que exportam estes metais através do Atlântico, seriam os mais afetados por estas barreiras. Donald Trump já tinha introduzido tarifas sobre o alumínio e o aço durante o seu primeiro mandato, substituídas depois pelo seu sucessor Joe Biden por cotas em vigor até março. We could do as we did the last time around and retaliate on specific goods in the US. Last time we put in place tariffs on Harley-Davidson motorcycles and jeans and stuff like that. And then, of course, the EU could do as it did on steel back then and impose a safeguard action, which is a tariff wall in the EU in general to protect EU producers. That is still in place since we imposed it in 2019 and it will run until 2026. Tarifas que também podem ser contraproducentes para os Estados Unidos. The impact for the United States is precisely the opposite of what Trump promised, which is to bring down inflation, to improve the economy. And I think what Europeans need to bear in mind is that Trump is not immune to political gravity. Donald Trump poderá também utilizar esta ameaça como um instrumento de pressão à mesa das negociações, de forma a encorajar os Estados-membros a aumentar as suas despesas com a defesa ou a desregulamentar o setor tecnológico. Então, essa última matéria ela tem um sotaque português, porque ela é realmente uma matéria de Portugal, então eu prefiro não mexer muito no vídeo, eu mantenho a originalidade dele, até porque eu acho que dá para entender tudo perfeitamente. E em todas as matérias ficou claro que nenhum país ficou satisfeito com essa tarifa do nada, até porque quem que gosta de receber uma tarifa dessa? Ninguém. Então a resposta de praticamente todos os países basicamente foi em conjunto, né? Haverá retaliação. A Europa já afirmou isso de modo geral, a China já retalhou, o Brasil também já avisou que vai retalhar, o México também, o Canadá também, ou seja, é uma resposta geral contra essas políticas tarifárias do Trump. Então eu não sei até onde que o Trump vai manter essa carta em jogo das tarifas, porque pelo menos na cabeça dele eu não sei até onde que isso faz sentido. Quer dizer, na cabeça dele eu até acho que faz sentido, porém quando sai dela e é posta em prática, é vista que é uma espécie de
plano de governo muito estranho, para falar o mínimo. Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!